Também aí uma expectativa da direita de tirar Bolsonaro da inelegibilidade. Quem tem falado sobre isso, inclusive, é o presidente do partido dele, Valdemar Costa Neto, e falando sobre a reversão, né, disso. Tanto é que eles falam que o nome deles à presidência em 2026 é Bolsonaro. Ele tem planos, Valdemar diz que Bolsonaro ainda é o plano A para a eleição presidencial. Disse Valdemar, abre aspas, tenho na cabeça que Bolsonaro vai ser candidato, vamos tentar negociar agora a anistia na eleição para presidente da Câmara. Essa negociação está dentro das negociações para a presidência da Casa. Ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, está inelegível até 2030 por convocar uma reunião com diplomatas para fazer ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Foi essa a condenação de Bolsonaro. Isso teve transmissão pela TV Brasil, que é o canal oficial do governo. E aí eles vão tentar reverter isso em negociatas lá na Câmara. O senhor vê possibilidade de Bolsonaro ser candidato em 2026, derrubar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Marlon? Eles, inclusive, quase conseguiram isso já há cerca de aproximadamente um mês, quando o Senado colocou no plenário, já está aprovado na CCJ do Senado, o projeto de lei complementar número 192, que tem uma norma lá que ninguém estava compreendendo o que significava. Mudando a redação do dispositivo que trata do abuso de poder para dizer que só se aplica essa inelegibilidade caso a ação possa levar a uma cassação. Aparentemente é uma coisa correta, porque, ora, se é uma ação que não pode levar a cassação, como é que pode gerar uma inelegibilidade? Mas isso é completamente equivocado quando se trata da legislação eleitoral. Essa matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e por pouco o Senado não aprovou também, inclusive com os votos do PT e de todos os partidos governistas. E o que eles estão fazendo? Se eles tivessem mudado a norma na última hora eles perceberam o que iam fazer e recuaram. O governo, se eles tivessem mudado a norma para dizer que a inelegibilidade por abuso de poder só acontece em caso em que seja possível a cassação, Bolsonaro estaria fora. Porque, como ele perdeu a eleição, não era possível cassá-lo naquela ação. A ação sequer tinha esse objeto. Não podia pedir a cassação, porque ele não foi eleito. Hoje, o que diz a norma? Se a Justiça Eleitoral reconhece que alguém praticou abuso de poder, ele fica inelegível, independentemente do resultado, independentemente de se ganhou ou não. Por isso que foi possível declarar a inelegibilidade do Bolsonaro. E eles, com uma redação extremamente bem pensada por profissionais, conseguiram mascarar a coisa de uma tal maneira que ia sendo aceito por todo mundo, inclusive pelos governistas. Eu, particularmente, conversei com alguns senadores de diversos partidos, falei sobre isso, chamei atenção para essa particularidade. Na última hora, vocês acompanharam, inclusive o relator, que é o senador Everton Rocha, discursou dizendo: mas essa matéria estava conversada entre nós, eu já havia acertado isso com as lideranças. Ele ficou surpreso que na última hora a matéria foi retirada e querem colocar para votar agora depois da eleição. Então, são vários os mecanismos que eles podem utilizar e a desatenção pode ser o maior aliado deles, ou então uma atenção dirigida a um propósito que, infelizmente, nós não sabemos qual é. Agora, Aliás, doutor Marlon, não, eu perdão, ia Fabiola. jogar para vocês da política, porque há bastidores aí que algumas pessoas até da esquerda acham que Bolsonaro seria um candidato melhor para Lula enfrentar do que, por exemplo, um Tarcísio. Você acha, Josias, que de repente governistas podem entrar nessa jogada por liberar Bolsonaro para ser candidato, porque pode ser um cenário melhor para o Lula em 26? Pode ter essa jogada política desse tamanho? Não sei se o Lula tem esse desejo de ter o Bolsonaro como adversário, mas ele tem, sim, a intenção, e isso está muito nítido desde que ele tomou posse, a intenção de manter viva a polarização, porque, na prática, o Bolsonaro e o Lula se tornaram cabos eleitorais um do outro. Um e o outro alimentam essa animosidade que mantém acesa a chama da polarização, né? Então, há esse interesse. Inclusive, o Lula diz, no discurso dele, quando fala de reeleição,
olha, se houver uma razão lá na frente para que eu me candidate novamente, aí eu vou me apresentar. Então, ele faz questão de manter viva a razão de uma nova candidatura dele. Qual seria a razão? A ameaça de retorno da direita, ou se quiser, da ultradireita, ao Palácio do Planalto. Então, sem nenhuma dúvida, os dois lados mantêm vivo esse interesse de preservar a atmosfera que levou o país a essa divisão, a essa polarização que É. continua aí na praça. Uhum. E eu queria, a propósito disso, se me permite, Eu Fabíola, vou. perguntar ao Aham. doutor Marlon. Eu ia Pois só não. pedir para o Thales também comentar essa para a gente não perder, porque eu acho legal também a visão do Thales nesse sentido. Se acha que poderiam fazer uma negociata desse tamanho para liberar Bolsonaro para concorrer nas eleições de 2026. Isso corre aí nos bastidores de Brasília, Thales? Não creio. Não tenho visto. O que ocorre existe um interesse, como Josias disse acertadamente, na manutenção da polarização. Essa polarização interessa aos dois lados. Mas seria muito risco para o Lula promover a permanência do Bolsonaro, da elegibilidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, na prática, tem mais apelo, mais voto do que o Tarcísio. O Bolsonaro é um candidato muito mais forte do que o Tarcísio no nível nacional. Se você for ver no Nordeste, no conhecimento do Nordeste, você teria que fazer um trabalho de Tarcísio muito maior do que o trabalho com o Bolsonaro. Então, é um risco que eu não creio e não vejo ser defendido nem nos bastidores pela cúpula do petismo e do Lula, no entorno do Lula. Não vejo esse interesse por enquanto. Pode ser que futuramente venha a ter, mas no momento não vejo nenhuma movimentação nessa direção. Acho que é um pouco uma teoria conspiratória, né? Eles vão promover para ter. No fundo, você tenta jogar sempre para os dois lados. A culpa é dos dois. A culpa é dos dois, dilui, e aí ninguém é culpado. Doutor Marlon, afora a inelegibilidade do Bolsonaro, já declarada pelo TSE, há uma penca de inquéritos estrelados pelo ex-presidente, esperando na fila do Supremo como espécies de sentenças aguardando para acontecer, né? E houve um cálculo político feito pela Procuradoria, e alguns desses inquéritos têm, inclusive, já indiciamento, caso do inquérito sobre vacinas, falsificação de cartões de vacinas, desvio de joias, mas fez-se na Procuradoria-Geral da República um cálculo de que não convinha formalizar denúncias nesses casos antes do término da eleição. Foi o primeiro turno, agora estamos aí em vias de realização do segundo turno e nada das denúncias, né? A própria Polícia Federal pisou no freio ali em relação ao inquérito sobre a tentativa de golpe. O senhor acha que é papel do Judiciário, do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República fazer esse tipo de cálculo sobre a conveniência de denunciar ou não denunciar determinados personagens durante um processo eleitoral? Ou se o inquérito está maduro, a denúncia deveria vir, até como informação para o eleitor? O que o senhor acha dessa demora em relação ao Bolsonaro e aos inquéritos estrelados por ele? Eu, particularmente, penso que as ações deveriam ser sempre guiadas por aspectos exclusivamente técnicos. Existe uma investigação, o tema está maduro para o oferecimento de uma denúncia, outro critério não deveria ser adotado que não esse, para que a denúncia fosse de fato apresentada. Entretanto, nós temos, e eu devo reconhecer, um modelo constitucional que estabelece papéis, ainda que não partidários, mas papéis políticos para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. Isso é da própria matriz constitucional. Isso é assim também em outros países de democracia madura, como é o caso dos Estados Unidos. O fato é que eles acabam realizando um papel político, declaradamente político, e, embora não partidário, mas que acaba gerando esse tipo de perplexidade, especialmente para aqueles que, como nós, gostaríamos que as coisas acontecessem de maneira mais técnica,
Mas o fato é que, sim, eles poderiam, e na minha visão seria o correto, ele deveria ter já oferecido essas denúncias e permitido que esse debate aconteça. Não é? Na verdade, há uma expectativa muito grande em relação ao que vai acontecer em termos de produção de provas. Sei que serão processos muito acompanhados pelo Brasil. Eu espero que não demore agora. Tem muita gente falando aqui, será que é por causa da eleição? Isso está segurando por causa da eleição? Tem, às vezes, essa matemática, doutor Marlon? Eu acho que tem sim. Tem sim por conta de certas suscetibilidades político-institucionais que acontecem nesses órgãos. Até questões orçamentárias. Lembrando que o orçamento do judiciário e do e da própria Procuradoria, do Ministério Público, acabam dependendo muito dos diálogos congressuais. Então, é um debate complicado do ponto de vista institucional, que acaba levando a momentos de retração como esse. Às vezes se pisa no freio em virtude de um sopesamento de outras circunstâncias de natureza institucional. Mas isso É o não que é é mais claro, triste, né? né? Mas isso não é claro, né? Não dá para dizer, a Justiça Eleitoral colocou na geladeira as ações de Bolsonaro por causa das eleições. Dá para a gente cravar uma frase como essa, doutor Marlon? Na verdade, é o Supremo, né, Fabíola? Nem é a Justiça Eleitoral, agora já está no escanil do Supremo Do Tribunal Federal e Supremo, da não é a Procuradoria Justiça Geral da Eleitoral, mas a República, né? Justiça como um todo. Boa, Josias. Eu acho que não dá para cravar assim, mas que fica essa vozinha falando aqui ao pé do ouvido e fica assim. Sempre O muito curioso, né, cuidadoso. doutor Marlon, é que não fica bem o Judiciário, não fica bem a Procuradoria, sobretudo porque, se observarmos o episódio do 8 de janeiro, as sardinhas foram todas capturadas, né, pela rede institucional do país, estão aí recebendo sentenças, algumas delas até draconianas, 17 anos de encarceramento, né, sentenças muito duras. E não há nenhum tubarão levado submetido ainda à análise do Supremo Tribunal Federal, né? Nenhum militar, nem o Bolsonaro, nem parlamentares vinculados ao Bolsonaro. Isso, de certo modo, ajuda um pouco prejudica um pouco a credibilidade do judiciário, não lhe parece? Eu acho que, com certeza, o tratamento deveria ser o mesmo para todos, independentemente do prestígio, do poder político ou até da renda. Mas, infelizmente, neste caso, se realmente caíram nas redes, como você mesmo mencionou, os peixes pequenos e ainda não houve um pronunciamento, sequer um início de processo em relação aos gigantes, né, do processo. Falou, você E sobre os citou. quais paira, inclusive, a própria acusação, né, que há que se provar, evidentemente, de que teriam idealizado tudo isso. Esses são os mais importantes.